Todas as histórias têm um princípio. A nossa começou em 1833. No ano da fundação do atual Banco Carregosa, o país estava a ferro e fogo. Vivia-se o período mais dramático de guerra civil entre Dom Pedro IV e Dom Miguel, que afetava particularmente a cidade do Porto. As privações durante esta altura foram de uma enormidade indescritível. Faltava tudo. Não havia bens alimentares e o preço dos poucos produtos que ainda era possível encontrar no mercado era incomportável. Apesar dos duros combates da fome e das doenças, a vida não parou de todo. Neste clima de luta e miséria, dois irmãos decidem abrir uma casa de câmbios como forma de resistir às privações e tentar levar uma vida normal. António Joaquim de Sousa Bastos, com o seu irmão, fundaram a Sociedade António Joaquim de Sousa Bastos e Irmão. Os fundadores da casa que deu origem ao Banco Carregosa iniciaram a sua missão na icónica Rua das Flores. Hoje, no mesmo local onde funcionou a Casa Carregosa, ainda é possível admirar a fachada renovada, com inspiração clássica, no mesmo local onde tudo começou há quase 2 séculos. Quando a guerra terminou, a vida recomeçou e prosperou. Em breve, os irmãos assistiram a momentos históricos da história portuguesa, como o nascimento do Banco de Portugal e o crescimento da Rua das Flores, onde nasceu a instituição, que ganhou em opulência e visitantes famosos e que cedo se tornaria um centro de comércio. Anos depois, em 1885, Lourenço Joaquim Carregosa assume a liderança da Casa Carregosa. O momento é propício. O Porto era por esse tempo uma cidade com garra. No final do século XIX, a sociedade portuguesa ansiava por progresso material. A ligação de Lisboa ao Porto por caminho de ferro ficou concluída em 1864. A partir daqui deu-se início à criação de uma vasta rede de transportes que interligou o país e que facilitou a movimentação de bens, pessoas e capitais. A atividade de crédito e bancária estava também ela em franco crescimento. Em 1858 havia em todo o país apenas 3 bancos. Em 1865 já eram 12. E 10 anos mais tarde eram 51. Os índices de crescimento e de prosperidade de uma vasta classe média que começava a emergir eram por demais evidentes. O país industrializava-se. E assim, num contexto de desenvolvimento, a organização acompanhava a evolução económica e social da sociedade. Os anos passaram. Com a mesma energia e resiliência, a Casa Carregosa acompanhou alguns dos momentos mais turbulentos do país. O assassinato do rei, o fim da monarquia, o início da Primeira República, as lutas entre monárquicos e republicanos. E apesar de todas as dificuldades, o rochedo de estabilidade que hoje conhecemos como Banco Carregosa prosperou. E assim decorreram vários anos, até que em 1940 Manuel Rocha e Silva passou a integrar a sociedade como sócio. Pela sua cultura, pelas invulgares aptidões naturais de trabalho e pelo interesse que sempre colocou em tudo o que fazia, rapidamente mereceu a confiança dos seus pares na LJ Carregosa. Com a sua filha, Maria Cândida Rocha e Silva, foi fundamental para que a Casa Carregosa conseguisse sobreviver a várias convulsões e se modernizasse até conseguir o estatuto de banco. A atual presidente do Conselho de Administração do Banco Carregosa nasceu em Vila do Conde em janeiro de 1944. Em 1972, começou a trabalhar com o pai na Casa Carregosa. Foi a primeira mulher corretora oficial da Bolsa em 1980. A atividade começou no ano seguinte. No final do século passado, a LJ Carregosa lançou o primeiro serviço de corretagem online em Portugal. E em 2000 celebra uma parceria tecnológica com o Saxo Bank, líder mundial da corretagem eletrónica. Em 2007 é lançada a marca de negociação online GoBulling e que se torna rapidamente uma das principais marcas preferidas dos investidores portugueses. As lições de uma história que começou quando ainda não existiam computadores, internet ou smartphones continuam bem presentes. O segredo do sucesso a longo prazo reside em ter uma cultura forte e pessoas talentosas e diversificadas. Estamos tão empenhados hoje em colocar os nossos recursos à disposição dos clientes para criar e gerir património como em 1833. Estamos a construir um futuro mais sustentável, com um foco nas gerações futuras.
Para o fazer, suportamos-nos nos princípios sobre os quais a Casa Carregosa foi fundada: a independência, a inovação, a personalização, a transparência, a sustentabilidade e a preocupação com o cliente. O Banco Carregosa é uma referência em Wealth Management, com soluções de Private Banking, poupança e investimento, negociação eletrónica e para institucionais e empresas. A história ensinou-nos a importância desta maneira de pensar. Hoje, quase 200 anos depois, a nossa estratégia é no sentido de continuidade, estabilidade e sustentabilidade para o benefício duradouro dos nossos clientes.